Olá, tem alguém aí? Vamos falar hoje sobre meditação. Vamos meditar. Já já iremos meditar. Tem alguém aí conosco? Pega um copo com água, tá? Pega um copo com água. Não é simpatia, não é superstição. Na verdade, é estimular todos vocês a beberem água. Vou ler aqui para vocês a estimativa do quanto o nosso corpo precisa de água. O nosso corpo todo, ele é composto de 70 a 75% de água. Então vamos lá, só o nosso cérebro é composto de 75% de água, coração 75%, pulmão 86% é composto por água, fígado 86%, rins 86%, as juntas dos ossos 83%, ossos 22%, músculos 75% é composto por água, a pele do nosso corpo 64% é composto por água, 81% é composto o nosso sangue de água. Então veja que de 70% a 75% o nosso corpo é composto por água. Só os nossos neurônios, 75% de água, né? Os pulmões, 86%, o sangue, 81%, tudo isso que nós já lemos aqui. Então veja que quando eu falo que a meditação que eu fizer com vocês, eu quero que vocês peguem um copo com água, é no sentido de vocês se hidratarem. Já que a gente está falando de terapia, de meditação, é trazer um copo com água para você poder se hidratar. A gente nasce com um percentual de água e a gente vai adquirindo mais água, né? Porque a gente vai tomando água. Mas a gente já nasce com um percentual de água, porque a gente está dentro da placenta da nossa mãe, né? Se alimentando do que ela come, do que ela bebe, né? Mas ao longo da vida a gente vai perdendo esse percentual de água. Então veja a necessidade da água na nossa vida. Então todos os dias, quando a gente fizer a nossa meditação, a gente vai tomar muita água, tá certo? E peço que vocês tomem bastante água no discorrer do dia. Olá, Cian, tudo bem? Sorry. Para aqueles que estão aqui, meu muito obrigada. Essa é uma nova proposta trazida para o Facebook também, meditar. Por que meditação? Né? Porque nos reconecta com o nosso eu de verdade. Falamos do nosso padrão de sofrimentos emocionais, que às vezes é existente na gente. Falamos da retirada de ervas daninhas, que às vezes é as mais conversações com o bom costume, né? Que são as mais amizades. Mas tem técnicas também que nos aproximam do nosso eu de verdade, né? Que é a meditação, que é o esporte físico, né? Atividade física, é uma boa alimentação, né? É a terapia. Então veja que são várias formas de estar bem, estar próximo do seu eu de verdade, né? E eu coloquei como tema para vocês meditação, relação neurociência e fé. Tá? E as nossas meditações, elas são pautadas em versículos da Bíblia, tá? Mas não como ditando aqui a minha fé como a correta, né? Mas é naquilo que eu acredito, para trazer aquilo que eu acredito como proposta para vocês relaxarem. Então a gente vai estar respirando aqui, eu vou dando um comando para vocês e vocês vão ouvindo também a passagem bíblica que eu vou dizendo para vocês. Mas Michele, qual é a relação de fé com a neurociência? A neurociência já chegou à conclusão de que quanto mais nos aproximamos da nossa fé, a tendência é a gente eliminar no nosso corpo químicas boas, né? Químicas que nos fazem bem, tipo a serotonina, que nos traz o prazer, né? A dopamina, que ela nos acalma. Já o estresse, na contrapartida, o estresse, vamos supor, né, que você está preocupado com as diversidades, com o dia de amanhã, você eleva o seu nível de estresse e você elimina ao mesmo tempo um índice muito grande de cortisol no seu organismo. E
E aí o que você faz com isso? O seu corpo faz com isso? Adoece, inflama suas células, né? Pelo nível avançado de cortisol no seu organismo, devido ao estresse, né, do dia a dia. Então, a neurociência já chegou à conclusão que você, se chegando à sua fé, você vai tendo esperança de dias melhores, você vai se acalmando, você vai gerenciando melhor suas emoções, vai deixar o estresse de lado, tá? Então, vamos começar aqui, que a meditação também é um conjunto, né, de respiração, de reconexão com você mesmo, porque a gente cuida de tantas coisas no discorrer da vida, né? Agora vamos falar com a gente mesmo? Vamos reconectar com a gente mesmo? Vamos? Então vamos fazer assim, a gente vai respirar até 10. Para aqueles que quiserem acompanhar, eu estarei lendo Eclesiastes 7 na Bíblia. Então vamos respirar até 10, a primeira sequência, e depois mais 10, e vamos ler aqui a passagem bíblica, tá bom? Na intenção de nos acalmar, vai se desligando de todo pensamento disfuncional, todo pensamento de que você não pode, de que você não consegue, ou seja, também crenças limitantes, né? De todos os seus padrões de sofrimento. O importante da meditação é você conectar com agora, com o momento que você está aqui, né? Respirando, se acalmando, tomando a postura certa. Quanto mais reta a sua coluna, mais conexão você faz com o seu bulbo cerebral e a sua medula espinhal, né? E ali você passa transmissões boas, positivas, saudáveis ao seu corpo, em relação ao corpo e mente. Então, a postura ereta, saudável, uma respiração mais calma, se desligando de tudo que está à sua volta, né? Vamos começar a nossa respiração. Vamos lá até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que o pensamento, eles vão desacelerando, e no decorrer das nossas lives eu disse que a gente não é obrigada a acreditar em qualquer pensamento que nós tenhamos, né? É a gente que controla o nosso pensamento. Então, enquanto nós fazemos a nossa meditação, nós controlamos os nossos pensamentos. Nós estamos em nós mesmos, não estamos na correria do dia a dia, né? Em que informação perpassa pela gente e a gente nem para prestar atenção. Então, a meditação é isso, é você em conexão com o seu eu de verdade, distante dos padrões de sofrimentos emocionais e pensando naquilo que passa na sua mente e desconectando os pensamentos ruins. Vamos fazer mais uma vez e já a gente vai adentrar os versículos para a meditação de todos nessa noite, na intenção de acalmar, na intenção de incutir em vocês esperanças de dias melhores, tá certo? Vamos lá para mais uma sessão de 10. 1, 2, olha a medula ereta. 3, 4. Você vai vendo que de início é difícil mesmo, porque os seus pensamentos estão acelerados. Muitos são as informações, muitos são os estímulos que vêm na sua mente 24 horas. E para você desacelerar no início é difícil mesmo. 5, 6. E esse encontro todos os dias vai ajustar sua mente, vai te reconectar com o seu eu de verdade.
vai desacelerar seus pensamentos, vai filtrar seus pensamentos. 7, 8, 9 e 10. Vamos ler aqui em Eclesiastes 7, fazendo essa ponte do que a neurociência diz que a fé é algo saudável para a nossa mente, né? Porque nos remete esperança, dias melhores e cria boas químicas no nosso organismo. Ao contrário do estresse, que só proporciona níveis altos de cortisol em nosso organismo, que nos adoece. Vamos meditar as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Está dizendo que no momento de angústia você para pensar no que de fato está acontecendo, no que você está próximo, às pessoas, a Deus. Esse é um momento de angústia te proporciona isso, né? Você se aproximar do seu eu de verdade. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Está dizendo que você ficar 24 horas na alegria, você acaba não pensando nas coisas da vida. Então, por isso que sofrimentos nos é permitido, adversões, né? Situações adversas. Melhor é ouvir a repressão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Então tem coisa que não adianta a gente fazer ou procurar, né? Porque é vaidade. Tem coisa que não surte efeito, como aqui o exemplo que ele colocou, né? Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Longânimo é aquela pessoa que demora a se irritar, demora a brigar. E melhor é o longânimo, né? Aquele que demora a brigar, do que aquele que é altivo do coração, aquele que é soberbo, aquele que toda hora quer ter razão. E querer sempre ter razão também nos adoece, né? Porque a pessoa que bate sempre de frente é uma pessoa que critica demais, ou seja, é projeção, né? Ele se autocritica demais, logo ele critica demais o outro, logo ele briga demais com o outro. Então veja que nada disso é saudável. Não te apresses ao teu espírito irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que esses? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias, porque um sábio tira proveito de outros dias, né? Ele sabe que isso tudo é uma junção, mesmo tendo adversidade, é uma junção de uma pessoa melhor que ele se propõe a se tornar hoje. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ou seja, está próximo de Deus, ele vai aproximar de você mesmo. E aí ele vai te dar as receitas certas daquilo que você tem que fazer, né? Porque se é ele que te criou, o único a endireitar você é Deus. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? É isso que nós acabamos de falar. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Ou seja, nem todos os dias você vai estar bem financeiramente, né? Mas tirar proveito daquela situação. Se está bem hoje financeiramente, tira proveito. Se não tiver, agradeça, né? Porque também Deus fez este em posição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele.
Porque tudo sucede ao justo, sucede ao ímpio. Estamos todos debaixo do mesmo sol. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Às vezes a gente olha e julga, acha que a pessoa está muito bem, né? Poxa, aquela pessoa me fez um mal, mas parece que ela está bem. Será que ela está bem mesmo? Né? Será que ela está bem? Que até aquele que faz bem, faz mal ao outro, ele está ruim, né? Até mesmo é projeção, é reflexo de si mesmo, fazer mal ao outro. Então quer dizer que ele também não está bem. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Está dizendo aqui da sabedoria, né? Você tem que encontrar o equilíbrio das coisas. Não muito bom e nem perverso demais, né? Como serpente. Há um equilíbrio entre a pomba e a serpente. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Se você doar demais, você acaba adoecendo, né? Então, os pratos da balança devem ficar equiparados, né? Veja que aquele que dá demais, né, coloca o outro lá em cima, né, da balança, e ele fica lá embaixo. O que está acontecendo com esse que dá demais? Fica lá embaixo, porque ele deu e o prato da balança levantou e o dele caiu. Esse que caiu por dar demais e nunca receber por igual, está em desvalor. Então, não demasiadamente bom e nem perverso. Tenha então equilíbrio entre as coisas, para que você não sofra. Não sejas demasiadamente ímpio, nem mesmo louco, porque morrerias fora de teu tempo. Está dizendo aqui da sabedoria no sentido de se colocar em adversidades, em momentos difíceis, em momentos de perigo. Não demasiadamente ímpio nem louco, porque morrerias fora do tempo. Há pessoas que se colocam em situações de perigo e acabam se perdendo, né? E acabam perdendo a sua vida. Então tem um equilíbrio de coragem. Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Olha a neurociência provando pra gente, né? De que a nossa oração nos organiza, nos traz paz, e eles ainda estão investigando mais coisas em relação à oração, porque tem reações que acontecem no nosso cérebro que eles até desconhecem, neurocientistas, né? Foi feito um experimento de uma menina que estava correndo, né? Acho que é menino ou menina, se eu não me engano, acho que era menina, se eu não me engano. E ela já é uma atleta, e ela teve que correr vários quilômetros, e quando ela tentou em desistir, eles já tinham colocado conectores nela para poder identificar a hora que ela ia quase desistir, que ela entrou em estágio de oração. Quando ela entrou em estágio de oração, os cientistas, os neurocientistas viram que foi detectado a presença de neurotransmissores de forma muito positiva, a demanda era muito grande, ou seja, é aquilo que de fato te anima, te coloca de pé, né? É a sensação de esperança, de dias melhores, dela conseguir completar a boa carreira e guardar a fé, é o que Paulo dizia, né? É completar a carreira e guardar a fé. E ela conseguiu, né? Pelo poder da oração, ela conseguiu completar aquele percurso. Aquilo serviu como força para o seu cérebro. Então, neurocientistas estão estudando até hoje a relação de fé, né, e mente. Bom é que retenhamos isso e também disso não retires a sua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso, já falamos. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que hajam na cidade. A gente tem sofrido aí, olha, né, consequências por, como se diz, atitude de maus governadores, prefeitos, né, pela má conduta, por não ser probo, não ser reto. Porque o povo perece por conta dos seus governantes, a palavra de Deus fala. Então aqui está falando que na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então se não há homem justo que nunca tenha pecado, por que você está se julgando? Por que você está se maltratando por um pecado que você cometeu?
Veja que Jesus já te perdoou naquela cruz. Peça perdão e retome a sua vida, ok? Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Então veja que não há pessoa que não tenha pecado, e aqui está dizendo porque o teu coração também já tenha amaldiçoado outro. Então, a mesma medida que você pode ter sido amaldiçoado por alguém, em algum momento você pode ter falado mal de alguém também. Porque você também é ser humano, veja essa relação, né? Tudo isso inquire com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Ou seja, se a sabedoria estava longe de você, porque de fato você não estava procurando a sabedoria. Quando de fato estamos procurando a sabedoria, ela vem ao nosso encontro. Porque a sabedoria, na verdade, ela está perpassando dos acontecimentos da nossa vida o dia todo, esperando que tenhamos essa relação com ela, esperando que nós escolhamos ter relação com a sabedoria. Veja que ser sábio é um discernimento no sentido de escolha. Escolha ser sábio. Longe está o que foi e é profundíssimo quem o achará. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, mulher cujo coração são redes e laço cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Está falando aqui da mulher perversa no sentido de laços para a nossa vida, né? Laços do passarinheiro, as perversidades, as maldades, aqueles que estão em Deus perseverar, né? Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Vede isso, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A gente busca justificativa para tudo, né? Mas a nossa justificativa está em Deus, né? Deus fez o homem reto, mas em querer descobrir demais as coisas, por achar que as coisas estão em outras, a razão está em outras coisas, acaba fazendo intervenções não muito felizes, né? A solução está em Deus e a neurociência está aí para comprovar para a gente, né? Que essa relação de fé, quanto mais fé você tem, mais positividade, mais relação de um dia melhor você passa para o seu cérebro, essa mensagem, essa conexão, né? E aí você vai eliminando neurotransmissores positivados ao seu coração, ao seu cérebro. Você vai se sentindo mais satisfeito, mais feliz, vai eliminando mais serotonina no seu organismo, né? Que é o hormônio do prazer. A dopamina também, que vai equilibrando todo o seu humor, todo o seu estresse. Diferente daquela pessoa que vai se irritando o dia todo, né? E vai eliminando cortisol, mais cortisol, até que seu corpo venha adoecer. Então veja essa relação de fé que a neurociência está ainda descobrindo aos poucos, né? Como ela é eficaz. Então, ao desacelerar antes de dormir, escolha uma oração, escolha respirar, reconectar-se com você mesmo para encontrar o seu eu de verdade. E beba bastante água, que é aquilo que nós falamos. Já explicamos aqui a relação neurociência e fé. E a água, sempre bastante água. Para quem chegaram atrasados, a gente nasce com um percentual de água no nosso corpo, né? Por questão da gente estar na placenta, dentro da nossa mãe, a gente se alimenta pelo que a mãe alimenta e toma. Então, nosso corpo já nasce com um percentual de água. E no discorrer da vida, a gente vai adquirindo mais água, mas no discorrer da vida, a gente também, nessa proporção, a gente também vai perdendo muita água no nosso corpo. Então, veja que todo o nosso corpo é composto de 70% a 75% de água. Então, veja que a maioria que tem dentro do nosso corpo é água. Um exemplo disso, só o nosso cérebro é composto de 75% de água, os pulmões 86% de água, fígado 86% de água, rins 86% também, juntas dos ossos 83% composto de água, músculos 75% composto por água, sangue 81% composto por água, pele 64%
composto por água. Então veja que isso tudo numa projeção em um gráfico tende a mostrar pra gente que 70 a 75% do nosso corpo todo é composto por água. Então beba bastante água, tá? Então a proposta aqui da meditação é você se aproximar do seu eu de verdade, se encontrar. A neurociência já trouxe essa relação de fé, que quando a gente tem a fé, a nossa fé firmada, a gente tende a desacelerar, acreditar no dia melhor, produzir boas químicas ao nosso cérebro, ao nosso corpo, tá certo? Toda vez que estiver estressado, para um pouquinho, faz esse tom de respiração 10 vezes, que aí você vai abaixar o seu nível de estresse, vai baixar o seu nível de cortisol no seu organismo, o que impede de você adoecer, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e amanhã, meia-noite, estaremos de volta. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus.